Dia, galera, tudo bem? Segunda-feira, começando o dia atrasados. Hoje a gente dormiu um pouco mais, então agora já são 8h30. O nosso horário de levantar normalmente é entre 7h30, 8 horas, no dia que a gente tá mais cansado, mas as crianças tiveram um final de semana puxado, nós também. Aí eles estavam cansados hoje de manhã, eu também aproveitamos para descansar um pouquinho mais, então estamos atrasadinhos para começar o nosso dia, mas isso também faz parte, né, gente? A gente também tem que ter a sensibilidade que o nosso corpo às vezes precisa um pouco mais de descanso, que as crianças às vezes precisam um pouco mais de descanso, então faz parte de sentir também. Uma das coisas que eu digo que eu gosto no homeschooling é justamente essa abertura que a gente tem de sentir, né, o bem-estar das crianças. Não adianta forçar eles para começar mais cedo se eles não estão 100%, né? Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa rotina, de como é que a gente faz as coisas aqui em casa, certo? No homeschooling, cada família vai encontrar o seu caminho e o que funciona para si. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que tem funcionado para nós aqui. Então, agora eu tô preparando o café da manhã para eles. Estou fazendo aqui uma torradinha de pão com manteiga ghee. A gente consegue manteiga ghee na feira aqui em Chapecó. Bem natural, bem gostosa, bem bacana. Então, tô preparando aqui um pãozinho com manteiga. Vou fazer um cafezinho com leite. Pôr uma frutinha para completar. Enquanto eu tô preparando aqui o café da manhã, eles estão lá no quarto assistindo. Então, normalmente de manhã a gente levanta entre 7h30, 8 horas. E aí eles têm até 9h15, normalmente a gente começa a nossa rotina, né? Eles saem daí do café da manhã e vão se trocar, vão organizar o quarto para umas 9h30 a gente começar a estudar. E aí eu optei por essa rotina que a gente não toma café da manhã juntos, pra eu também conseguir ter um tempo de organizar esse início da manhã, sabe? Eu não sou uma pessoa que funciona muito bem de manhã, sabe? Eu demoro pra acordar, eu sinto muita canseira de manhã. À noite, se eu precisar ir madrugada dentro, pra mim é super tranquilo, sabe? Mas de manhã não adianta para mim levantar muito antes das 7h30, né? Claro, né? Se precisar, levanto, é bem tranquilo, mas o que eu noto? Eu noto que eu já tentei adotar uma rotina de acordar 6h45, 7 horas, e depois de alguns dias eu começo a ficar muito cansado. Chega depois do almoço, assim, eu tô caindo de sono, à tarde já não rende bem. Então, pro meu metabolismo, funciona bem eu acordar entre 7h30 e 8 horas. E aí eu fico bem o dia todo, sabe? E ainda consigo, se precisar espichar à noite, eu consigo espichar à noite. Então, foi assim que eu entendi. Para as crianças é um horário que tá funcionando legal também. Mas como eu não tenho conseguido, não consigo levantar tão cedo de manhã, eu preciso desse tempinho, né? Aí do horário que a gente acorda até as 9, que é quando eles enquanto vão tomando café da manhã, enquanto eles vão assistindo alguma coisa. Então eles já conhecem mais ou menos a lista de programas que eles podem assistir, os que não são recomendados. Então, dentro aquilo que a gente já combinou, eles escolhem, normalmente, às vezes eu escolho, mas normalmente eles escolhem, dentre aqueles que já são pré-selecionados, o que eles vão assistir enquanto eles tomam café. E nesse tempo, eu tomo café também. Enquanto eu tomo o meu café, eu vou fazendo o meu devocional, vou organizando as coisas do dia, como é que vai ser. Às vezes tem algum material de homeschooling que precisa dar uma organizadinha, uma preparadinha para a aula, né? Então, vou fazendo isso nesse horário até umas 9h15, que é o horário que eles saem do quarto para começar, né, se preparar, tirar pijama e tal. Então, o nosso horário efetivo de começar a estudar tem sido em torno de 9h30 da manhã. Então, e já tô aqui também com as minhas coisas para fazer meu devocional, vou fazendo enquanto eu vou comendo.
Mas uma coisa que eu queria falar para vocês sobre o objetivo aqui do canal, especialmente do vlog, que é o que eu pretendo postar todos os dias para vocês, é compartilhar com vocês uma rotina, a rotina que a gente tem enquanto família homeschooler da vida como ela é mesmo, sem ficar enfeitando as coisas, né? Então até se vocês olharem pra minha cara, eu tô ainda com a cara inchada de sono, a gente, né, dormir um pouco mais, mas não ficar enfeitando, sabe? Mostrar na real. Então às vezes eu tô compartilhando com as pessoas ali no Instagram o que tá acontecendo, mas no Instagram a gente acaba compartilhando pontos principais e normalmente aquilo que dá certo, sabe? Então, isso acontece comigo, acontece com outras famílias que eu sigo também. E aí, para quem segue, às vezes fica aquela impressão de que o homeschooling é lindo, e realmente é lindo, né? Mas parece assim que as famílias que fazem têm um super poder de sempre dar conta de tudo, sabe? Então fica meio que uma visão irreal, porque parece que é sempre perfeito e que sempre dá tudo certo. E não é sempre assim. Na verdade, a maioria das vezes nem é assim. A gente acaba, como a gente consegue no Instagram só compartilhar aquilo que é pontual, a gente acaba compartilhando o que dá certo. E aí parece que é sempre perfeito, que a gente sempre tá dando conta aqui. E na verdade não é assim. Então um dos objetivos do vlog aqui é mostrar para vocês bem na real o que é a nossa rotina, os perrengues que a gente passa, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que dá certo, o que dá errado, sabe? Bem essa questão para desmistificar um pouco essa questão de que de que tem que ser perfeito, de que a família sempre tem que dar conta de tudo, né? Quando a gente não dá conta de tudo e sabe de uma coisa, não tem problema. Isso é vida, faz parte, e a forma como a gente lida com isso também. Hoje eu finalizei a leitura do livro de Abacuque e aí eu fiz aqui as anotações do que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã. Então, normalmente eu faço a leitura de um capítulo conforme o Espírito Santo vai direcionando, e aí eu marco na Bíblia os versículos que falaram ao meu coração, eu oro a respeito daquilo e depois eu faço as anotações. E aí queria compartilhar com vocês os trechos que me chamaram a atenção. O versículo 6 diz: os caminhos do Senhor são eternos. E do versículo 17 ao 19: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Então, o que Deus falou ao meu coração hoje? Que Ele deseja de mim uma fé que esteja firme no caráter dele e não nas circunstâncias. Um versículo que sempre me acompanha e que eu sempre procuro manter em mente é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E então eu procuro sempre me agarrar nesse versículo, entendendo que as circunstâncias, mesmo que às vezes pareçam ruins, elas estão ali para cooperar para o meu bem. É o Senhor me podando, às vezes me disciplinando, me ensinando e me colocando no caminho, sabe? Me fazendo crescer. E o versículo, a passagem de hoje veio de encontro com isso para o meu coração, que ainda que a figueira não floresça como eu tinha esperado, ainda que eu não colha os frutos que eu estava esperando, ainda assim eu vou me alegrar no meu Deus, sabendo que o que aconteceu não fugiu ao controle dele, sabendo que tudo ele vai usar para o meu bem. E então é claro que quando a gente fala, parece fácil, mas quando as circunstâncias difíceis vêm, é aí que a nossa fé é provada, é aí que a gente precisa lembrar de nos apoiar no caráter de Deus e não nas circunstâncias, né? E me ajuda muito estar sempre com
os louvores, né? Então, normalmente quando eu tô fazendo uma leitura, sempre me vem um louvor relacionado àquilo, né? E esse louvor vai me acompanhando durante o dia, me ajudando a lembrar dessas verdades que o Senhor plantou no meu coração durante o tempo do devocional, né? Então, hoje não tinha como ser diferente, né? O que veio ao meu coração foi: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então, provavelmente esse louvor vai ficar rodando no meu coração durante o dia hoje. Mas, enfim, agora eu tô finalizando o tempo do devocional. Enquanto eu falo com vocês, tem uns pijamudos aqui, ó, atrás. Olha só a bagunça da mesa, da cozinha. Eu vou agora tirar uma carne para descongelar. Vou botar a máquina para funcionar enquanto as crianças vão tirar o pijama. Tirar o pijama. E depois de tirar o pijama, é estudar, já. Antes de estudar, arrumar as camas. E daí estudar, depois de estudar, almoçar. Estamos aqui depois trocadas, camas arrumadas. Já são praticamente 10h15 e estamos começando com as atividades agora. Até agora eu coloquei a máquina para funcionar, separei as coisas para o almoço, arrumei o meu quarto, as crianças organizaram os quartos deles e eu preparei as coisas para a aula da Elis de hoje. Então, hoje na programação delas é o estudo de matemática, né, filha? Mas nós ficamos com uma parte da lição de geografia da semana passada pendurada que não deu para terminar. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Eu deixei anotado aqui no quadro o que ela vai fazer hoje. O que é para ela fazer. Ela já tá com o caderno aqui, então ela vai... Tem as lições que a gente já leu, uma parte ela vai ler ainda. Vai fazer a cópia das partes destacadas. E aí tem essas atividades que a gente fez na semana passada que já estão prontas, que elas vão pro caderno depois que ela copiar. Então, ela terminando essa parte, finalizando essa parte da lição de geografia, ela vai para a lição de matemática, né, filha? E aí, como a Elis já tá nessa fase mais independente, ela vai fazendo sozinha essa parte por enquanto. Ela precisando, ela me chama, né? Mas por enquanto eu vou lá pro quarto do Eliel agora para fazer as lições dele, enquanto ela vai fazendo as dela aqui. Que sílaba é essa? Lu. Li. Lá. Lá. Aqui. Lá. 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 Ló. Lê. Lê. Lá. Lu. Lá. O que é? Lá. 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 Ló. Li. Lá. Lu. Li. Lê. Escrito assim, ó. Lá. Leia as como pseudo-palavras é que fica se for o O abaixo fechado? e depois ligue as que são iguais. Você lembra o que é uma pseudo-palavra? Palavras que não significam nada. Palavras que não significam nada. Muito bem, vamos começar aqui, ó. Lá. Lu. Lalo. Aonde tem um lalo lá daquele outro lado? O cachorrinho aqui na ponta. Ah, faltou o cachorrinho. Tá onde o cachorrinho? Tá. Lá. Lu. Então, acha um lalo lá do outro lado. Lá. Já. Lu. Lá. Lu. Lá. Muito bem. Essa aqui, o que é? Lá. Já. Lu. Lá. Já. Lu. Muito bem. Li. Lê. Já. Opa, o que é? Já. Que letrinha é essa?
Ó, a mãe vai ajudar você. Esse aqui é o F. Qual que é o som do F? Muito bem. Então, Fa. lilefa. Lo. Muito bem, foi a única que sobrou, mas eu quero que você fale pra mim o que tá escrito. Não tem que ser no inventado também? Tanto faz, qualquer um dos dois. Vai lá. Lo. Lo, Lu. lu, Le. lu o quê? Que letrinha é essa? O F não é? Esse é o J. Fica como e daí? C. Como é que é a palavrinha então? C. Não. Lu, U. C. luge. Muito bem. Agora aqui ó, nós vamos fazer a caligrafia de algumas palavrinhas. Essas não são pseudo-palavras, são palavras que existem, né? Qual que é a primeira palavrinha que você já tá fazendo aí? Lu. O que é? Luas. Lua. Muito bem. Tá aqui pra ter cabecinha. Essa é essa. Já ficou bonitão. Mais ou menos. Precisa É, ficar um não pouco que- mais redondinho, né? É, não te nem lá no APC. Agora aqui, essa palavrinha aqui, o que é? A. Lá. O que é? Ala. Ala? Isso aqui é um A? Aqui no palito com miçangas tem duas palavras que estão escritas. Você precisa descobrir quais são elas. São os primeiros que você vai pintar, tá? Coloca o palito ali em cima e fala pra mãe o que tá escrito. Co. Cu. Me. Lu. Primeiro cogumelo. Cogumelo. Onde é que tá o cogumelo? Separa ele, então. A próxima palavrinha é o quê? A outra é co. Esse aqui é o que você leu, agora essa daqui. Sei. Vou esperar mais pra dar outra a minha conjuntinho. Tá bom assim, vai. É, do mesmo beijo de teatro palito. Me. É. Ó, é pra você ler e não tentar procurar o desenho. Leia pra mãe. Vai lá. Le. Lá. Lembra que quando vem o N depois do A fica an. Então, me, lan, Que. A. Acha melancia. melancia, ó. Vamos lembrar? O C com I, como é que fica o sonzinho do C? Que. Não é que. Quando é com I e com ele, fica com um sonzinho igual ao do S, ó. S. Né? Melancia. Muito bem. Onde é que tá a melancia, então? Esses são os primeiros dois que você vai pintar, certo? Só que antes... Não, espera. Antes de você Sim. começar a pintar ou fazer qualquer outra coisa, deixa as palavrinhas aqui formadinhas, tá? Eu quero que você soletre pra mim o nome dessas coisas. K. O. K, C. 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 Uhum. O. Na parte foi a piscininha. G. C. Você por que é piscininha? Agora se concentra em falar as letrinhas pra mãe, tá? De novo. C. C. O. K. G. E. U. M. E. L. O. Muito bom. Cogumelo. Vamos lá. M.
E L A N C. C I A. Muito bem. Agora, deixa esses separadinhos, que são os primeiros que você vai pintar, certo? Mas eu quero que você soletre essas palavrinhas aqui também. O que tá escrito aqui? Re La Gi. G Gi. I O. Relógio. Soletra pra mamãe. R E L O. G. Não. Eu tô pensando no nome do acento, eu esqueci. Acento agudo. Acento agudo. G I A. Muito bem. Então, agora as crianças continuam estudando, já são 11 horas. Eu já fiz as atividades principais com o Eliel e deixei ele fazendo uma parte que ele consegue finalizar sozinho. Enquanto isso, eu vou encaminhar o almoço, né? Lembra que a minha cozinha tava uma bagunça, então agora eu vou começar a guardar as bagunças e aí vou encaminhar o almoço. A gente vai fazer uma carne com legumes, um arroz, hoje uma salada e vai ser isso. Eu terminei. Terminou de pintar seu cogumelo? Muito bem. Vai lá pintando os outros, depois a mamãe vai lá ver. Muito bom. E aí eu vou encaminhando o almoço, mas eu ainda tenho uma lição de matemática para fazer com o Eliel. Então, assim que eu colocar as coisas no fogo para ir cozinhando, né? Enquanto eu vou colocando as coisas no fogo, ele vai finalizando a pintura dos cards que eu deixei para ele. Depois que ele terminar de pintar os cards, eu trago ele aqui para a cozinha e ele vai finalizando não, ele vai fazer a lição de matemática e eu vou acompanhando ele enquanto eu vou. Então, já são 2:30 da tarde. Voltando a falar um pouquinho da nossa rotina. Hoje de manhã eu não consegui voltar para fazer aula de matemática com esse guri aqui. Então, ele fez a parte das atividades que ele conseguia fazer sozinho, enquanto eu terminava de encaminhar o almoço e organizar as coisas para o nosso meio-dia, né? E aí, eles tiveram agora um tempinho de descanso, né, filho? Você e a Elis, né? Comeram um docinho de sobremesa, né? Brincaram um pouquinho, né? E agora a gente voltou a estudar. Elis também não conseguiu fazer a lição de matemática, então ela tá fazendo lá no outro quarto. E eu até agora fiz a parte de limpeza da cozinha, lavar a louça e colocar a roupa para secar. Hoje tá chovendo, então tive que separar ali as roupas que foram lavadas para colocar algumas na secadora, algumas que não dá para secar na secadora, vou estender igual. E bati um bolinho de cenoura pra gente ter lanche da tarde. Na segunda-feira, normalmente, eu programo os cardápios da semana e eu já deixo tudo meio pré-encaminhado para ficar mais fácil na nossa rotina do homeschool. Então, eu já preparei o bolinho pra gente ter à tarde, né? E aí, depois da nossa aula, que a gente vai fazer a lição de matemática, a gente vai fazer a nossa leitura compartilhada depois das lições de matemática, e aí as crianças vão brincar e eu vou trabalhar nessa parte de preparar os cardápios. Ontem a gente foi na fruteira, eu não consegui ainda higienizar os legumes, as verduras e tudo mais, e aí eu vou fazer isso depois dessa parte das lições aqui. Né, filho? Vamos começar então a lição, né? Acho uma coisa. E aí a gente vai fazer a nossa leitura compartilhada, nossa leitura em voz alta.
A Elis já queria ir brincar, né, filha? Eu queria que desse tempo de brincar e assistir filme ainda hoje. Hoje Acho que hoje eu vou querer escolher brincar. hoje não vai dar tempo de Quer assistir um dizer, filme. assistir no caso. Não, hoje não vamos assistir. Já assistiram de manhã. E aí, enquanto eu vou fazendo a leitura, a gente tá lendo O Senhor dos Anéis. Estamos na Sociedade do Anel. Enquanto a gente vai lendo, a gente está lendo O Senhor dos Anéis, estamos na Sociedade do Anel. Isso aí. Enquanto a gente vai lendo, enquanto eu vou fazendo a leitura pra eles, eles vão Eu desenhando aqui queria no ter sofá. um anel pra colocar na arte do Senhor dos Anéis. Nossa, que barbaridade. Pelo menos eu tenho uma borracha. Então agora vamos ler, tá? Que pena que não cabe no meu mentinho. A nossa leitura normalmente vai em torno de 20 minutos a meia horinha. Depois eu volto mostrar mais coisas pra vocês. Agora são 13h30, mais ou menos. Eu tô aqui competindo com a minha máquina de lavar na lavanderia, fazendo uma esteira, gente. Então, quando a gente chega numa certa idade, a gente fica cheio de dor, né? E eu tô numa fase que, gente, se eu não faço exercício físico, eu fico com o meu corpo todo dolorido. Eu não consigo dormir bem à noite. Aí a gente não dorme bem à noite. No outro dia vem a conta, a gente não rende bem, não consegue fazer todas as coisas que precisa. Então, fazer uma esteira, um pilates, alguma coisa assim tem sido minha prioridade. Quase todos os dias eu tento fazer alguma coisa pra manter um mínimo de bem-estar, né? E então agora eu tô faço esses 40 minutinhos de caminhada moderada. Né, olhando aqui os fundos da minha casa para ficar um pouco mais ativa, né? Então eu terminei o tempo com as crianças, terminei as lições que a gente não tinha terminado de manhã, fizemos já a leitura compartilhada, finalizei a cobertura do bolo e agora eu tô aqui na esteira. Quando for mais ou menos umas 4h10, eu vou aqui até as 4h10. Aí eu vou preparar o lanche deles e depois eu vou organizar os cardápios da semana conforme eu tinha falado pra vocês. Hoje, infelizmente, não vai dar tempo de fazer outras coisas, de limpar a casa, coisa assim. Então eu tô com a casa bastante suja do final de semana, carecendo uma limpadinha no chão. Mas, infelizmente, não vai dar tempo hoje, vai ficar pra amanhã e amanhã a gente vê o que dá pra fazer. Então é isso, não consigo ficar falando muito enquanto eu tô andando, já tô sem ar. Mas eu volto pra continuar atualizando vocês.